Então, o segredo do Senhor, vamos juntos? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conselho. Vocês lembram que quando as multidões seguiam Jesus, multidões seguiam a Jesus, quando Jesus estava fisicamente aqui na terra, como seguem hoje, graças a Deus por isso. Mas o que acontecia? A multidão seguia Jesus. Se eles estavam com fome, famintos, Jesus multiplicava alimentos que chegavam às suas mãos, como multiplicou de 5 pãezinhos e 2 peixinhos, alimentou 5.000 do gênero masculino, além de mulheres e crianças, por base cerca de 20.000 pessoas, isso por base. Aí o que acontecia? Jesus pregava, ele lançava a palavra, e para a multidão ele falava por parábolas. Ele criava uma história para que o povo refletisse, para que o Espírito Santo então abrisse o entendimento. Porque é necessário, gente, abrir o entendimento daquilo que Deus fala, para que se possa cumprir mandamentos, receber as bênçãos, viver à altura de filhos de Deus. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que, ao ouvir uma pregação, um ensinamento, dão atenção, colocando dentro do coração, buscando compreender. Muita gente deixa a palavra superficialmente dentro de si, e como que aquilo que ouviram vai embora, como uma nuvem que desmancha, evapora, como um pano molhado, encharcado, levando um vento ou aos olhos. Então, observa comigo, porque Jesus, ele revelava os segredos a quem o seguia de verdade, que eram os discípulos. E isso ele deixou bem claro nos evangelhos, quando ele falou do semeador que saiu a semear. Então, essa base é muito importante, porque às vezes você vê pessoas que são de Jesus, que entra ano, sai ano, a vida daquela pessoa não muda nada. Por exemplo, enfermidades que nunca se curam, pessoas murmuradoras que reclamam de tudo na vida, pessoas cuja prosperidade não dá um passo, às vezes sofrem até perdas e muitas perdas. Então tem de ver como é que essas pessoas estão se conduzindo em relação à palavra, de que forma elas escutam, alimentam, colocam em prática. Adianta você ter, né? Você prepara, você vai ao supermercado, você compra os seus cereais, você vai ao hortifruti, você compra lá os seus legumes, suas verduras, você vai ao açougue, você compra a sua carne, você vai... Aí você bota em cima da pia e não vai fazer nada. Você bota em cima da bancada, mas não mexe em nada. Ou guarda aquilo e não faz nada, você nunca vai se alimentar. Muita gente deixa a palavra na superfície. Ou seja, não mastiga, não guarda. Você vê que Deus usa termos assim, tão simples. Por exemplo, quando o Espírito Santo falou com Ezequiel, a missão que ele estava dando para que ele falasse ao povo de Israel, o Espírito Santo não poupou palavra, disse: come o que eu te dou, come. Ou seja, você tem que engolir o que eu falar com você, para você colocar em prática. E infelizmente é isso, irmãos. Há muitas pessoas que se convertem, que andam pelas igrejas, algumas até errando feio, andando de igreja em igreja. Ou seja, o entendimento, ele nos dá uma base sólida. E então, Jesus falava com os discípulos de modo bem minucioso para que os segredos fossem revelados. Então, que Jesus encontre muitos discípulos, né, pessoal? Amém? Dá uma olhadinha nisso comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13.
O versículo de número 10 diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Está vendo? Interessante, né? O Pai fez Jesus não revelar segredos àquela multidão, porque eles não estavam dando valor. Eles não aproveitariam aquilo. Não tem filhos que recebem uma herança dos pais e destroem tudo? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem cristãos, irmãos, que poderiam receber os tesouros do céu das revelações de Deus para saber como orar, como combater o mal. E assim ficariam livres de problemas graves, gravíssimos. Receberiam bênçãos. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas que aceitam a Jesus ou que andam nas igrejas dão realmente atenção à palavra para colocá-la no coração. Vamos ser bem realistas nesse sentido. Tá? Posso dizer para vocês, eu lembro de uma senhora, chegou à nossa igreja desesperada, a menina de 7 aninhos, para você ter uma ideia, o companheiro bebia de cair na rua. O companheiro dela bebia de cair na rua. Ela diarista, ele pedreiro, ela diarista. Ela trabalhava todos os dias para suprir as necessidades da casa e da casa nada. Morava num lugar que tinha, as pessoas chamavam de cortiço, já ouviu isso? Porque eram 18 quartos para um banheiro. A fila era gigantesca das pessoas brigarem, se agredirem. A coisa era deprimente. Só soube disso depois. Ela chegou desesperada. Eu estava realizando um culto. Ela entrou no meio do culto já gritando, manifestando. Expulsei o demônio, pedi que ela sentasse, se acalmasse, que eu ouvisse e no final, vamos então saber do caso. Tinha acabado de receber o diagnóstico, a filha foi internada. A princípio era uma pneumonia dupla, os 2 pulmões tomados, mas o médico disse que ela não reagiu a medicação nenhuma e a menina está indo embora. Literalmente desse jeito. Só tinha essa menina, companheiro, como eu disse, bebia de cair. Essa senhora, então, chega nesse desespero, já manifestando os espíritos malignos. E então, terminei o culto, ela chorando muito, contou o fato de que tinha acabado de receber a notícia no hospital de que a filha estava condenada com os 2 pulmões que não reagiam em nada. Estava piorando. Bom, agora então vamos à oração, né, com foco do entendimento, sabendo o que está acontecendo. Falei, me dá o nome da menina. Quando eu falei, me dá o nome da menina, ela manifestou de novo. Só que agora o espírito maligno que queria matar a menina. Bom, resumindo, fizemos a oração, pedimos a Jesus que tocasse naquela menina com o seu poder, o poder do céu. Enfim, como vocês sabem muito bem, como as coisas são, invocamos o poder de Deus para libertar aquela criança como o servo do centurião, à distância. E Jesus atendeu, foi bonito. Bom, expulso o demônio, oração feita, ela creu, foi para casa, para o tal quarto. Bom, enfim. E aí, volta lá no hospital e o médico disse, olha, aconteceu alguma coisa estrondosa, porque a minha está reagindo. E não deu 15 dias, essa minha estava em casa. Em casa, perfeita, perfeitíssima. E aí eu orientei, disse, olha, domingo é o dia do Senhor. Quarta-feira, estudo da palavra de Deus. Sexta, libertação. A senhora está trabalhando? Não, nenhuma porta se abriu, todas as portas fechadas. Falei, então a senhora,
morando perto. Falei, já que a senhora mora aqui perto, então a senhora não falte no domingo, na quarta e na sexta, pelo menos. Se a senhora puder, vem todo dia. Sua filha também está curada. Amém. Então vem todo dia. Começou no domingo, na quarta e na sexta. Domingo, quarta e sexta. Jesus abriu as portas. E aí ela começa a intensificar as orações. E o companheiro vai diminuindo aquela bebedeira. E vai começando a ter uma consciência e pede perdão para ela. Olha que coisa bonita. Jesus abriu as portas. Quando Jesus abre portas, irmãos, se é Jesus que abre, não tem porta que fique fechada. Só que ela agora passou a trabalhar todos os dias de semana. Só ia na igreja no domingo. E aí eu a chamei e disse, senhora, a senhora lembra como a senhora chegou, o estado que a senhora chegou? Portas todas fechadas, seu companheiro, pastor, jogando... Não, irmãos, fazendo ela lembrar para não dar espaço para aqueles mesmos demônios que haviam sido expulsos. Só ia no domingo. Vocês pensam que adiantou a orientação? Não, não adiantou não. Passou um tempo, todo dia tinha trabalho de diarista, de segunda a segunda, e abrangeu o domingo também. Domingo ganhava até mais, que era uma família rica que a convidava. Eu falei, o diabo não é burro, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Na mesma hora que ela falou, eu lembrei disso, falei, meu Deus, por que as pessoas se vendem? Irmãos, ela já tinha conseguido que o companheiro largasse a bebida, já tinha alugado um apartamento. A menina estava feliz da vida com um quarto só para ela. Menina já tinha o quartinho dela, feliz da vida. De repente, o que acontece? Ela some da igreja, não aparece mais dia nenhum. Volta 2 anos depois, com a garota no hospital, outra doença, o companheiro caindo de beber. Tudo que os demônios fizeram antes, fizeram depois também. Mas isso não está na Bíblia? Está ou não está? Você está em Mateus, vai em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. No versículo 24. Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 24. Nós vamos no 24 ao 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior. Vocês querem saber onde ela estava morando 2 anos depois? No mesmo cortiço. E quer saber mais? Preciso falar? Manifestou os mesmos demônios e de forma mais violenta. E eu falei, senhora, por que a senhora não se agarrou a Jesus? Que ele libertou, que ele deu alívio, que ele abriu as portas, que tocou no seu companheiro, que já houve mudança no comportamento dele. A senhora não viu nenhuma das bênçãos gloriosas que Jesus lhe deu? Tive que falar, irmãos, eu tive que falar. Por que a senhora se afastou de Jesus? Ah, Deus me abriu. Senhora, quando Jesus abre as portas, todas elas se abrem. Mas nós temos que agir com a sabedoria de Deus, com a direção. Nós temos que agir com consciência. Peraí, por que eu vou trabalhar todos os dias, incluindo o domingo, se o domingo é o dia do Senhor? Se o domingo é dia de ação de graças? Então eu só penso em dinheiro? Eu só penso nos bens? O que a senhora conseguiu? Está aqui. Cada um que saiu voltou para os 7 piores. Se firmou. Levou mais tempo para se levantar. Por quê? Porque mexeu com Deus, irmãos. Ela tirou Jesus da vida dela. Ela jogou Jesus fora. E aí? Aí eu lembrei daquela palavra do Salmo 81, que o Espírito Santo se queixou do povo de Israel. Diz assim, mas o meu povo não me quis, meu povo não ouviu.
Ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se o meu povo me ouvisse. Aí a pessoa cansa de ouvir a palavra, porque já conhece. Será que não para refletir que a mesma palavra é que alimenta e mantém de pé? E que mantém a estrutura? Que a palavra viva é a arma que se usa em qualquer tempo? Levou mais tempo. Começou todo o processo de reconstrução mais lentamente, mas conseguiu. Conseguiu. Passado um tempo, cerca de 2 anos e pouco, quase 3 anos, enjoou da igreja. Aí foi para outra igreja. E aí eu falei, bom, cessa a minha responsabilidade pastoral. Saiu de debaixo da cobertura, então agora tem outro pastor. Tem outro pastoreio. Falei, a minha responsabilidade acabou. 3 anos depois ela volta, pior do que estava antes. Já botou o pé no pátio manifestando demônios. Aí eu falei, senhora, a senhora vai me desculpar, a senhora senta e escuta, porque a senhora brinca com Jesus e ele não brinca. A senhora senta e ouve. Se a senhora quiser Jesus, amém. Se a senhora não quiser, paciência. Mas o meu tempo eu não tenho para a senhora mais não. Eu gastei muito tempo trabalhando a libertação dessa senhora, até ela conseguir restaurar toda a vida dela. Jesus pegou a vida dela, literalmente no pior que um fundo de poço, na lama, e colocou em glória. A palavra de Deus é que ninguém brinca com Deus. Então vamos lá. Lembra, o segredo do Senhor, ele revela a quem? Ele revela a quem? Aqueles que o temem. Então o grande segredo está no temor, sim ou não? Então vamos entender, o segredo está no temor. Ou seja, se eu temo a Deus, eu respeito. Se Ele fala, eu escuto. Se Ele me ordena, eu obedeço. Se Ele me dá um mandamento, porque eu tenho temor. Mas aí, no temor é que a gente começa a comunhão com o Espírito de Deus. Tem gente que diz assim, mas eu não sei como temer a Deus. Eu digo, o quê? Peraí, não sabe como temer a Deus? É a coisa mais simples. A primeira coisa é buscar no próprio Deus. Senhor, me revela a tua palavra, me abre a palavra. O que você começa a contemplar? A grandeza de Deus. Eu olho o sol. Alguém pode olhar para o sol em pleno verão, sol assim, a pino, meio-dia, você pode olhar? Nem se atreva, você não queimar os seus olhos, não destruir a sua visão, sim ou não? Aí eu pergunto, onde é que nós estávamos quando Deus criou o sol? Olha a grandeza e a soberania dele. Mas ele mostra na sua palavra. Prepara o primeiro segredo para quem quer ter temor a Deus, porque tem que querer, tem de querer. Não quero temor a Deus, ele é meu pai, é meu paizão. E aí extrapola, né? Quando está no meio social em extremo, faz o que todo mundo faz. Né? Sai alguma coisa no modismo aí, no arrastão da moda, também embarca no arrastão. Tem gente que não tem temor a Deus, irmãos. O temor, o segredo do Senhor, ele revela aqueles que o temem. Como alcançar o temor a Deus? Desfrutando da sua paternidade, do seu amor. Muito fácil. Observa o que disse o salmista Davi no Salmo 57, versículo 7. Vai comigo. Salmo 57, versículo 7. Salmo 57, versículo 7. Quem lê comigo? Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Olha o que o salmista tinha dentro dele: cânticos e salmos. Então ele trabalhava o interior dele para não ter nada de ruim, não ter um sentimento de raiva, de ódio, retaliativo. Ele trabalhava dentro dele salmos. Já aconteceu com você de você acordar com um louvor cantando dentro do teu peito? Então, graças a Deus, bem melhor do que no início, né? Que antes você acordava, não sentia nada, não acontecia nada, e agora você já tem um cântico espiritual dentro do seu coração. Significa que o teu coração está trabalhando com louvor, significa que o poder de Deus já está dentro de você trabalhando. Olha que coisa linda.
Mas não ficou por aqui só não. Vai no Salmo 86, que também é um salmo de Davi. Salmo 86. Olha como alcançar o temor do Senhor. Versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Quem lê comigo? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração. Você está vendo, irmãos? Olha que coisa, ele está orando. Isso aqui é uma oração de Davi, que todo cristão que quer temer a Deus deveria fazer. Vocês sabiam que nós podemos fazer as orações que estão nas Escrituras, desde que elas toquem o nosso coração? Alguém tem que falar em verdade. Então, olha só, o salmista é um salmo de Davi, e você vê que é uma oração. Ensina-me, Senhor. Aí você sozinho lá com Deus, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ou seja, eu não vou andar nos meus caminhos. Tem gente que anda um tempo com Jesus em algumas áreas da vida, em outras extrapola e dá uma escorregada, e outros até tomam retorno. Quem quer ir para o céu não entra no retorno não, irmãos. Por quê? Porque a vida em Cristo não tem marcha ré. As coisas velhas já passaram. Marcha ré você tem no carro, você tem em moto, você tem mais marcha ré com a vida com Jesus. Na vida não tem não. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Ou seja, eu vou andar na tua palavra. Aí, o que ele pede mais? Vai. Une o meu coração. Ele está pedindo para une o meu coração ao temor do teu nome. O que é isso? Aquilo que Deus te ensina sobre a grandeza dele, que te faz tremer, diz assim, o poder dele. Você diz, meu Deus é grande demais, não posso me afastar dele. Isso trabalha dentro de você. Eu não quero errar, isso trabalha dentro de você. Eu não quero nunca mais voltar atrás, isso trabalha dentro de você. Então, essa é a realidade, povo de Deus. É contemplar, literalmente, a grandeza de Deus. Agora, é pedir, orar. Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Como ter temor a Deus? Então vai comigo. Salmo 119, versículo 11. Quem vai comigo? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha aí. Imagina aquela pessoa que viveu em prostituição. Imagina aquela pessoa que tinha várias namoradas, vários namorados. Aí se converteu a Jesus. Não, santidade, casamento, vou casar. E aí? Aí, olha só, casa, mas não se santifica. A primeira oferta que vier, pronto. Aí depois abre a boca e sabe o que falam? A carne é fraca. Quando fala carne, fala de vontades, de desejo. Por que não colocou a palavra no coração? Por que não colocou a palavra no coração? Jesus não disse que se olhar com intenção de possuir, é casado, é casado. Olhou com intenção de possuir. Já cometeu adultério? Por que não pegou essa palavra e comeu? Para dizer, não, misericórdia, santidade. Mas e aí? Pois é, aí vem os colegas de trabalho e fomentam. Aí vem a pressão, né, das seduções e escorrega. Porque não escondeu a palavra dentro. Olha a importância de ler, meditar e guardar. Essa é a necessidade. Onde a pessoa tiver uma fraqueza, irmãos, o diabo vai tentar. Eu vou te dar outro exemplo. Tem gente, irmãos, que come demais. É gula. Quem sabe que a gula é pecado? Tem gente que não se conforma com uma sobremesa. Tem que comer 3 ou mais. Por que não se controla? Ah, eu não vou me reprimir. Faço tudo que eu tenho vontade.
Tá bom, vai alargando, alargando, vai fazendo à vontade. Na hora de passar na porta estreita, nem na física passa, e dirá na espiritual. Não, e depois sofre, irmãos. Diante de Deus, não sofre ou não sofre? Depois sofre, irmão. Não seria muito melhor se pedisse ajuda do Espírito Santo e colocasse um propósito firme dentro de si? Não. Saber dizer não ao próprio paladar. Porque o paladar, irmãos, ele é enganoso. Ele se delicia com coisas gostosas, só que ele nunca tem um freio. Se a pessoa não colocar freio, ele não tem freio. O paladar não tem freio. Você vê que tem gente que quer viver a vida só curtindo. Se pudesse, não trabalhava, não estudava, não fazia nada na vida, sim ou não? Pois é, a carne pede esse conforto. Mas aí vem, não é, a palavra de Deus e nos ensina a vivermos em boa ordem. Então, há muitas coisas, o verdadeiro cristão renuncia. Então você vê, escondi a tua palavra no meu coração. Esconde aquela palavra que vai contra aquilo que dá lugar para o mal. Pega essa palavra. Vocês sabem o que é interessante, irmãos? Que critiquem, pouco me importo com isso. Mas eu digo assim, naquilo que você erra, além de ler e meditar, faz cópias. Faz cópias. Mas não vai no computador para você jogar lá a multiplicação. Não faz isso não. Faz isso não. Escreve meditando. Não, eu tenho que praticar isso aqui. Eu tenho que praticar isso aqui. Isso vai te doutrinar, vai te preparar, vai te alinhar. Isso vai ser bom para você. Tá? É muito bom quando o cristão ele tem um autocontrole. O autocontrole, ele apresenta verdadeiramente o caráter de Cristo. Jesus disse, quem me convence a mim de pecado? Está no Evangelho de João. Jesus usa o termo 2 vezes, ele diz exatamente isso. Quem me convence a mim de pecado? Ou seja, a mim. Quem me convence de pecado? Então, às vezes, nós temos sim, irmãos. Você quer mais um exemplo? Em Provérbios, o Espírito Santo diz que na multidão de palavras não faltam. Porque tem gente, irmãos, que fala a quilômetros e escuta centímetros. Na hora de escutar, você não consegue falar uma frase inteira que a pessoa corta. Por quê? Porque ela só sabe falar e fala. Você diz assim, dá um espaço, você pode ouvir? Aí você começa a tentar ensinar essa pessoa e diz, olha, a palavra de Deus. Não, mas é que... Pronto, acabou. Você não consegue. São pessoas difíceis. Vocês chamam esse tipo de pessoas tóxicas. Porque elas entopem você das palavras delas. Mas não ouvem. E quem é de Jesus tem que criar isso dentro de si. A base principal é ouvir, porque a fé é pelo ouvir. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te corrigir. Quem é que assume que come demais? Dificilmente alguém assume. Não, a balança que diga. Chega uma hora que nem ela aguenta. Vamos ser sinceros. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí pega aquela palavra e medita. Está lá em Provérbios. Na multidão de palavras não faltam transgressões. É verdade. O que acontece? Um bate-papo informal. Daqui a pouco, está embarcando nas conversas dos outros, está saindo da palavra. Está lá falando de medos, está falando de doenças, está falando de problemas, mas assim, puxa, Deus manda chamar a existência as coisas que nem existem. Eu devia estar dizendo, não, essa doença vai embora em nome de Jesus, mas estou aqui conversando e perdendo tempo. Tem gente que, irmãos, vocês sabem que o diabo prepara os grupinhos para acolher palavras dos filhos de Deus? Prepara. Então vamos vigiar, não é que você... Não, irmãos, não estou dizendo para ser antissocial de jeito nenhum, mas tem que ser uma pessoa com autocontrole. Você tem que saber o que sai da sua boca. Jesus diz que o mal não é o que entra no homem, é o que sai dele. Jesus diz exatamente isso, a morte e a vida estão no poder da língua. Então vamos vigiar.
Então, primeira coisa, buscar para ter temor a Deus. Aí eu já te mostrei como se busca. Agora, a segunda coisa, nós temos que contemplar a palavra de Deus em tudo na nossa vida. Contemplar, meditar, ou seja, ler, ouvir, meditar e guardar, como falou. Só que agora, nós vamos literalmente mudar as confissões. Quem vivia confessando, tem gente que murmura, que confessa a doença, que confessa o problema. Não, eu vou chamar à existência as coisas que não existem. Ou seja, eu vou dar um salto na minha fé. Eu vou contemplar a glória de Deus. Não tem nada, está tudo difícil, está tudo ruim. Mas está ouvindo, está lendo, está crendo. Está guardando a palavra no coração. Então guardou a palavra para o temor a Deus, agora vai guardar a palavra para as bênçãos de Deus. Por quê? Porque elas pertencem àquele que teme. Salmo 34, versículo 9 e 10. Vai comigo. Salmo 34, versículo 9 e 10. Salmo 34, versículos 9 e 10. Quem lê comigo o versículo 9? Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor... Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa gloriosa. Olha o que o Espírito Santo promete a quem o teme, a quem tem respeito por ele. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Ou seja, você se santifica, você tem respeito total por Deus. Como é que se tem respeito? Pela palavra, através da palavra. Então, contemplando as grandezas de Deus, isso te faz tremer. E você diz, meu Deus é grande demais. Meu Deus é o Todo-Poderoso. Aí ele vem e diz, bom, já que você me teme, então eu vou cuidar de um modo especial de você e da sua vida. Aí ele diz então, repetindo, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles... Olha que promessa linda e tremenda, irmãos. Quer dizer que Deus vigia, ele toma conta de quem o respeita, para não deixar faltar nada. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí o versículo 10, ele fala... Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Filhos de poderosos. Irmãos, tem gente poderosa sobre a face da terra que os filhos padecem. Enfermidades graves. Problemas sérios na vida sentimental. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Vem uma queda. Mas, aí de novo... Olha só, aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Aí, esse salmo é do rei Davi. Esse salmo nos remete lá para o Salmo 37, versículo 25. Vai comigo. Salmo 37, versículo 25. Quem vai comigo? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência. Está vendo, irmãos? Então o justo é aquele que teme ao Senhor. Por que ele é considerado justo? Porque ele atenta bem para a palavra, para não desprezar a grandeza de Deus, para não dar brecha para o diabo, para não dar lugar ao pecado, para desfrutar das bênçãos de Deus. Como filho, como filha, Deus gosta disso. É aquela pessoa que dá valor ao sacrifício de Jesus, que respeita o sangue que Jesus derramou e sabe dizer não para o pecado. Então, o salmista Davi vem, fui moço, já está velhinho Davi, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Olha aí ele vai, nem a sua descendência... Quer dizer que Deus põe os olhos sobre o descendente de quem o leva a sério? Isso não é lindo? Então, a segunda coisa, irmãos, é exatamente isso.
Através da palavra de Deus, você contempla as grandezas de Deus e as bênçãos que estão preparadas para aqueles que o temem. Agora, o que é necessário para desfrutar disso? Estamos estudando sobre desfrutar das bênçãos pelo temor a Deus. O que é necessário? Lembra da vigília? Qual foi a terceira coisa? Esforço. Josué capítulo 1. Vai comigo. Esforço é a palavra. Livro de Josué, capítulo de número 1. Versículo de número 7. Quem lê comigo? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Dá uma paradinha. Está vendo? Não tira da sua boca as palavras de Deus. Em vez de murmurar, você diz assim, não. Em vez de murmurar, não, meu Deus está trabalhando. Porque você lembra da palavra. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Exemplo que eu estou te dando. Tem cristão, irmãos, que vive sempre assumindo as circunstâncias adversas. Se caiu num laço de miséria, a pessoa está sempre chorando, murmurando, essa vida não muda, essa vida é uma porcaria, essa vida nunca vai mudar. Pode ir para a melhor igreja da face da terra, Deus não vai operar. Por quê? Porque não colocou a palavra no coração, porque não está demonstrando temor a Deus. Quem tem temor a Deus sabe que na sua grandeza Ele pode mudar qualquer história, Ele pode mudar quaisquer circunstâncias, sabe que Ele pode fazer qualquer obra, sabe que Ele é poderoso para fazer além do que se pede e pensa. Então jamais diminui a grandeza de Deus. Observa comigo. Então o versículo 8 diz, não tire da tua boca o livro desta lei. Fala de acordo com Deus. O que Deus fala? O salmista Davi dizia assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, ele garantiu o Deus dele, Jesus. Ele disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Ou seja, vem na palavra e aprenda. A pessoa não ouve a palavra, não lê a Bíblia, não crê, não põe a palavra no coração. E aí fala tudo que vê e que escuta e embarca nessa canoa furada. Ou seja, segue o fluxo da sociedade que anda totalmente alienada de Deus. Como as pessoas confessam miséria, como as pessoas confessam doenças, como as pessoas murmuram contra a vida e depois, quando o mal arrebenta mesmo, ficam suplicando a Jesus e não mudam. Vão mudar a bagagem que está dentro. Então, a terceira coisa é esforço. Esforço para crer. Esforço para tirar os olhos naturais das circunstâncias adversas. Dá um salto na sua fé. Chega mais perto de Deus. Confie na grandeza dEle. Fale. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, o versículo 8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Olha só, gente, o Espírito Santo é que está dizendo, medita dia e noite. Você quer que sua vida mude? Medita nas palavras que Deus tem falado com você. Deus tem falado com você da saúde, do seu direito? Então medita. Medita no sacrifício da cruz, do Calvário. Medita no que Jesus fez. Medita. Fale. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Olha o caminho da prosperidade é esse, irmãos. O temor a Deus é uma base sólida, irmãos, porque é respeito a Deus. Gente, olha que eu estou atrás de um púlpito há muitos anos. E o que eu já lidei com gente dentro das igrejas sem temor nenhum a Deus é assustador.
é assustador. Tem gente que não tem respeito nenhum pelo nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Tem gente que, vou dizer para vocês, é de arrepiar. A pessoa vive no mundanismo e depois vem para o culto. É como se fosse a pessoa mais santa da face da terra. Coisa séria. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Pastor, essa questão de prudência é delicada. Olha, irmãos, quem tem o Espírito Santo, ele próprio inspira. Ele te mostra quando a coisa está tentando te arrastar. Sim ou não? Você sente, não vou embarcar nessa, não vou fazer esse tipo de amizade, porque... E aí depois o Espírito Santo te mostra. Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.